No meu primeiro ano de medicina eu pensei, eu vou estudar a fundo anatomia, que é a matéria que realmente importa, e as outras matérias, um exemplo, histologia, não há tanta necessidade, né? Para que eu vou querer descobrir o nome das células? Mas afinal, o que é histologia? O que ela irá contribuir na minha formação médica? E essas são as primeiras perguntas que aparecem pra gente no início do nosso curso, e eu vou tentar respondê-las para você até o final desse vídeo. Diariamente, diversos diagnósticos médicos são confirmados através de biópsias, e tá aí um ramo onde a histologia tem um papel fundamental. Mas tudo bem, eu não quero trabalhar num laboratório identificando imagens e ainda assim eu vou ter que estudar histologia? Assim como entender uma chapa radiológica, conseguir ler um eletrocardiograma, entender o mecanismo de ação dos medicamentos, entender também uma imagem histológica é essencial. Apesar de ser um trabalho pré-conceituado de um patologista, você conseguir compreender uma lâmina histológica e conseguir identificar se o tecido está são ou se ele possui alguma coisa diferente, vai fazer uma grande diferença para você. Isso te permite ter um olhar suspeito quando alguma coisa estiver diferente e tenha certeza, isso vai te colocar na frente de muita gente. Vamos entender os conceitos básicos de histologia nesse nosso primeiro vídeo de uma maneira bem rápida e prática. E isso acontece depois da vinheta. Para começar o nosso vídeo de hoje, a gente vai ter que entender um pouquinho dessa estrutura que vocês estão vendo na nossa frente aqui agora. E essa estrutura é chamada de célula. A célula, muita gente já deve conhecer um pouquinho dela, ela é a unidade funcional e estrutural de todo o nosso organismo. Ela é uma das estruturas mais importantes que você vai conhecer não só hoje, como na sua vida. O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é sobre o que é um tecido. E uma célula sozinha, ela é chamada de célula, como eu já havia dito. Só que quando ela se agrupa, ela vai ter uma função específica, as células elas trabalham em prol de uma função só, e elas vão formar um grupo de células, formam um tecido, como a gente consegue observar na nossa imagem. Os tecidos se unem novamente, se agrupam e formam estruturas chamadas de órgãos, como a gente consegue observar aqui o coração, que é um dos órgãos principais e vitais aí do nosso corpo. E vários órgãos se agrupam novamente para formar estruturas chamadas sistemas. E dentro dos sistemas possuímos vários tipos de sistemas. Sistema cardiovascular, como o exemplo aqui, sistema linfático, sistema respiratório, entre outros. E todos os sistemas trabalham juntos para formar uma outra estrutura chamada organismo, que a gente consegue observar essa imagem na tela. As células, como eu falei para vocês, elas precisam trabalhar em grupo para elas se tornarem tecidos. E para elas trabalharem em grupo, elas precisam se comunicar e se aderir entre si. Senão, ela não ia conseguir ter essa função. E essa vantagem dela trabalhar em grupo, a gente nomeia como uma unidade funcional. E para que isso aconteça, além delas conseguirem se unir com uniões especializadas chamadas uniões de anclagem, elas também têm que se comunicar e elas se comunicam através das uniões comunicantes. Então, entre uma célula e outra, como nesse exemplo que a gente consegue observar, uma célula consegue comunicar e se aderir com outra a todo momento. Além essa especialização que elas têm na sua região lateral, que ela se comunica com outra célula, ela consegue entender tudo que está em seu entorno que não seja célula. Um exemplo nessa imagem que a gente consegue observar. Aqui eu tenho o desenho representativo como isso aqui fosse a parte interna de uma célula e aqui a parte interna de outra célula. E elas se aderem através de uniões ocludentes aqui, e ela também, uniões de anclagem, e ela também vai se comunicar através desses condutos aqui chamados uniões comunicantes. E todo esse ambiente azul é o ambiente onde ela vive, tá? Ela consegue entender e ver tudo que tem nesse ambiente, e esse ambiente, a partir de agora, a gente vai chamar de matriz extracelular. Muito importante, anotem esse nome. Outra forma de comunicação das células é através de receptores. Então, uma célula pode mandar uma mensagem para outra
mesmo estando longe. E é o exemplo como a gente consegue observar nessa imagem, onde a gente vê essa estrutura em azul que está formando moléculas sinalizadoras, no caso é um recado que ela queria mandar para essa célula amarela, que seria o alvo dela. E essa célula amarela ela só vai conseguir identificar essa mensagem se ela tiver um receptor específico. Então uma célula não se comunica com outra apenas por contato, e sim também através de moléculas sinalizadoras. Depois que a gente já tem esse conceito de que é um tecido, de que é uma matriz extracelular, de que elas se comunicam entre si, a gente entra em histologia propriamente dita, nessa estrutura chamada tecidos fundamentais. E ele recebe esse nome porque realmente eles são fundamentais para a existência do nosso organismo, tá? E dentre os 4 tecidos fundamentais que a gente tem no nosso corpo, temos o tecido muscular, o tecido epitelial, o tecido nervoso e o tecido conectivo, que recebem esse nome de fundamentais porque eles estão em todos os órgãos do nosso corpo. Qualquer peça que eu retirar e fazer uma imagem histológica, eu vou observar um tecido desses, e isso me ajuda a identificar em que órgão eu estou. O primeiro tecido que a gente vai falar é sobre o tecido epitelial, um tecido muito importante, que ele basicamente a gente fala que é um tecido de proteção. Então ele protege tanto a parte externa dos órgãos como a parte interna dos órgãos, tá? A gente vai conseguir identificar um tecido epitelial devido à forma das suas células e à quantidade delas, tá? Então isso eu consigo identificar qual tipo de tecido epitelial é. E um dos mais conhecidos tecidos epiteliais, eu vou colocar a mão nele agora, é a nossa pele. Ela está protegendo a gente e ela está recobrindo a superfície externa da pele, tá? E eu tenho órgãos ocos que possuem cavidades em seu interior. Um exemplo seria aqui um vaso sanguíneo, e ele também possui um epitélio recobrindo sua parte interna, e o exemplo é essa imagem rosa que vocês conseguem observar aqui nessa imagem onde eu estou movimentando com a seta. Isso é o epitélio de revestimento interno de um vaso sanguíneo. As formas de identificação dos epitélios, a gente vai identificar de acordo com a forma de sua célula, é uma delas. E aí eu tenho células planas e são figuras geométricas. Tenho células planas, eu tenho células cúbicas e eu tenho células cilíndricas, como eu consigo observar aqui, planas, cúbicas e cilíndricas. E a outra forma de identificação de um epitélio é devido à quantidade de capas que ele possui. Então um exemplo seria essa última imagem, onde eu tenho um epitélio que eu tenho 2 capas de epitélio cúbico. Poderia ser 10 capas de epitélio cúbico. Quando tem mais de uma, esse epitélio já não é simples, ele é estratificado. E quando possui uma capa só, a gente vai chamar de epitélio simples. Então sempre o nome tem que ser conjugado. Eu vou falar se é o epitélio cúbico, eu tenho que falar se ele é simples ou se ele é estratificado, tá? E outra coisa que vale lembrar é que todo epitélio ele é avascular, ele não possui vascularização. Ele precisa de um outro tecido para dar nutrição a ele. E esse tecido que dá nutrição, a gente vai ver ele agora, e é chamado de tecido conectivo. O tecido conectivo tem função de sustentação e de nutrição de todos os outros tecidos. Um tecido muito importante aí, tá? E dentre os tecidos conectivos ou tecido conjuntivo, que é a mesma coisa, a gente vai ter basicamente 2 tipos, de uma forma resumida que a gente vai explicar mais à frente. Eu tenho o tecido conjuntivo laxo e o tecido conjuntivo denso, que se diferenciam um do outro pela quantidade de célula. A primeira coisa que eu quero lembrar para vocês de tecido conjuntivo é que, diferente do tecido epitelial, que o que determinava qual tipo de epitélio eram as células. Aqui a célula ela não diz muita coisa, tá? O que vai nos dizer qual tipo de tecido eu estou vendo no tecido conjuntivo é a sua matriz extracelular, é o ambiente externo da célula. Então aqui eu consigo observar, como a gente está vendo na seta, vários pontinhos roxos que são as células do tecido conectivo. E toda essa estrutura rosa que a gente está vendo aqui, ó, isso aqui é a matriz extracelular que está repleta de fibras geradas por essas células, e já vou pedir para você anotar o nome dessa célula aí. As principais células do tecido conectivo são chamadas de fibroblastos. Não são as únicas, elas são as células fixas do tecido conjuntivo, as principais. E provavelmente várias desses pontinhos roxos que vocês estão vendo aqui são fibroblastos, e eles são responsáveis por produzir as fibras que estão no tecido conjuntivo.
Segunda coisa que eu quero que você anote é que um tecido conjuntivo laxo tem função de nutrição. Então ele sempre está aderido a estruturas que precisam de nutrição. Um exemplo, abaixo do tecido epitelial, que é um tecido avascular, eu tenho o tecido conjuntivo laxo, responsável por nutrição. E o tecido conjuntivo denso, ele tem função de sustentação, a gente fala de sostém, tá? Ele tem essa função de dar a rigidez ao órgão. Então aqui a gente consegue observar. A próxima coisa que eu quero falar para vocês sobre o tecido conjuntivo é que a definição é que o tecido conjuntivo laxo possui mais células e menos fibras, é o que você consegue observar na imagem aqui. E o tecido conjuntivo denso possui mais fibras e menos células. E essa é uma característica que você tem que anotar. Além dos tecidos laxo e denso, também temos os tecidos especializados, que se caracterizam pela sua matriz extracelular especializada. No caso, o tecido ósseo, ele se caracteriza por uma matriz extracelular mineralizada, ela é dura. O sanguíneo, uma matriz extracelular líquida, e eles são especiais, e a gente vai falar individualmente de cada um deles mais à frente. O próximo tecido muito importante também é o tecido muscular, um tecido que tem a capacidade de contração, tá? Uma célula muscular pode se contrair, só que quando elas trabalham como uma unidade funcional, elas conseguem movimentar minha mão, todos os músculos que eu movimento nesse momento. Eu tenho basicamente 3 tipos de músculo. Eu tenho músculo estriado esquelético, estriado cardíaco e eu tenho músculo liso. O músculo estriado esquelético são todos os músculos voluntários, o que eu movimento a hora que eu quero. Então, todos os músculos que eu movimento no momento que eu quero são estriado esquelético. Além deles, temos também o estriado cardíaco, que esse eu já não controlo, é um músculo específico do meu coração. E o músculo liso também eu não tenho controle sobre ele, são os músculos das vísceras que a gente fala, então os músculos que controlam o nosso aparato digestivo e todos aqueles músculos que eu também não tenho controle sobre ele. O músculo tem essa capacidade de contração devido a alguns filamentos que ele possui dentro dele, tá? Esses filamentos são chamados de filamentos de actina e de miosina, também chamados de filamentos finos e filamentos grossos, respectivamente, como eu falei. Todas as células do nosso corpo possuem esses filamentos de actina, porém a muscular possui muito dela e por isso ele tem essa capacidade de contração. E vamos saber por que os tipos de músculos, alguns são chamados de estriado e outros não. Os músculos estriados, como falei, o cardíaco e o esquelético, eles possuem esses filamentos de actina muito bem organizados, tá? E essa organização dá esse aspecto estriado ao músculo, como a gente consegue ver na imagem mais uma vez. O músculo estriado esquelético, como a gente está vendo, ele possui várias bandas claras e escuras, dá esse aspecto estriado que a gente vê na imagem histológica. Já o liso não possui essa organização, ele possui também os filamentos de actina e miosina, mas não tem uma organização tão definida assim. O último tecido dos tecidos fundamentais que a gente vai falar é esse aqui, o tecido que manda em todo mundo, o tecido nervoso. Ele basicamente é composto por uma célula chamada neurona. E a neurona é uma célula muito especial, que ela é altamente especializada em transmitir impulsos elétricos, como está escrito aqui. E para finalizar o nosso vídeo, eu vou explicar as partes de uma neurona. A neurona ela é uma célula diferente, ela não possui somente o citoplasma, o núcleo e acabou. Não. O citoplasma e o núcleo, eles são armazenados nessa porção que eu estou rodeando com a seta agora, chamada soma. Então isso a gente vai chamar o nome de soma, que é onde tem toda a função metabólica da célula aí. Ela possui receptores que recebem esse sinal como se fossem antenas, que são esses cabelinhos que a gente está vendo aqui, são chamados de dendritas. As dendritas são os receptores das neuronas, tá? E elas recebem, como eu consigo observar aqui, ó, essa aqui está recebendo um sinal dessa neurona de cima. E essa última estrutura, última e não menos importante, chamada de axon, que é por onde é transmitido esse sinal, esse impulso elétrico é transmitido. Então o impulso é gerado no soma e é transmitido pelo axon. E quando ele chega nessa porção final, lembrando que axon, existem neuronas que possuem mais de 1 metro de axon, tem um axon de mais de 1 metro, gigantes, tá? E quando chega no final, ela vai transmitir essa comunicação ou para outra célula nervosa, ou para outra neurona, ou ela pode comunicar também com os músculos e mandar eu movimentar qualquer músculo aí, entre outras funções que a gente vai conhecer.
E essa comunicação que ela faz com essas outras estruturas, a gente chama de sinapses, que são feitas pelos seus neuromediadores. Peço a vocês que se inscrevam no canal e espero vocês na próxima videoaula. Um abraço, tchau, tchau!